irmãos e irmãs, estamos de volta nesse sábado com mais um programa Sala de Bate-Papo pela sua web rádio católica Cristomania, uma rádio 100% católica. Eu sou a Gleide. Eu sou o Cleiton. Estaremos juntos até às 10, neste sábado 17 de fevereiro de 2018. Obrigado por nos acompanharem. Você pode participar do nosso programa mandando o seu recadinho para o zap 988-638950 ou pelo Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook também. Isso aí. E lembrando que nesse mês de fevereiro, mês de aniversário do programa, todo mundo que estiver mandando seu recadinho pra gente vai estar concorrendo à almofada de Santa Luzia. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Essa almofada aqui de Santa Luzia, tá bom? É só você participar aqui com a gente. Então, gente, você quer concorrer? Manda seu bom dia pra gente, manda seu recadinho. O zap é 988-638950. Então, participe da nossa programação, mandando seu recadinho e a gente já tá no ar, tá bom? Então, a gente está torcendo por você. Vamos orar? Então, vamos lá. Senhor, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada porque sei que nunca me desampara. Obrigada por cada amanhecer que me concede. Obrigada pelo anoitecer que me possibilita lembrar que sempre há tempo para recomeçar. Obrigada pela minha família. Obrigada pela possibilidade de aprender todos os dias. Obrigada por tudo que me dás. Obrigada por ver em mim o que mais ninguém vê. Obrigada pelo teu amor, ontem, hoje e sempre. Amém. Então, gente, a campanha da fraternidade é uma campanha realizada pela Igreja Católica aqui no Brasil no período da Quaresma, com o intuito de despertar a solidariedade humana e a renovação interna e em Cristo. E todo ano ela nos traz um tema para ser discutido e refletido à luz de Cristo. E o tema esse ano é Fraternidade e Superação da Violência, com o lema Em Cristo somos todos irmãos. E para nos ajudar a entender melhor a campanha da fraternidade e o tema escolhido, recebemos ele, que é professor de Sociologia há 25 anos, especialidade em Ciências Sociais, pai de 2 filhas, Amanda e Isadora. Bom dia, professor Gilberto, a palavra é sua. Bom dia, Cleiton, bom dia, Cleide. Bom dia, ouvintes da web rádio, da Rádio Cristomania. Também o pessoal que está acompanhando pelo Facebook. Eu acho importante, né, o meio de comunicação, a rádio está acontecendo, ter esse meio de comunicação enquanto igreja, porque a partir dele podemos estar discutindo, debatendo, dialogando, fazer o que vocês fazem aqui, bater um papo sobre aquilo que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano e das nossas igrejas e das nossas comunidades. Então, acho parabéns a vocês por esse trabalho. A Cristomania, que já vem desenvolvendo esse trabalho há bastante tempo, eu já estive aqui uma vez e eu falo com vocês que vale a pena a gente fazer dos meios de comunicação um grande poder, um grande momento de evangelização. A evangelização ela tem que ser usada em todos os lugares, em todos os momentos. E aqui, a rádio é um grande instrumento que nós temos. O instrumento tem que ser usado de forma adequada, de forma que a gente possa atingir, na verdade, o coração de cada pessoa que está hoje necessitando de ouvir a palavra de Deus, sentir o Cristo presente no meio deles. Então, obrigado por esse convite. A gente é que agradece o senhor de estar aqui conosco. Professor, a campanha da fraternidade, ela mexe com toda a sociedade, né? Qual é o objetivo disso? A campanha Fraternidade, ela teve início em 64, né? No ano de 64 foi pensada a campanha Fraternidade. Inicialmente, ela foi pensada para falar sobre as questões internas da igreja. Os primeiros temas foram falando sobre a igreja em si, sobre aquilo que acontece em volta, dentro da própria igreja. E, num certo momento, ela foi começando a ir para outros temas mais existenciais e também temas sociais. E passou a ser os temas sociais aquele que está dominando nesse período todo, né? A fraternidade ela acontece no período da Quaresma,
porque o momento que nós estamos falando sobre a questão, o momento que nós estamos, a igreja toda está envolvida, está pensando, está no momento de oração, e também pensar e refletir essa oração numa forma de ação, né? A própria palavra oração, ela fala orar e a ação que está dentro dela. Então, a nossa oração é aquilo que nos leva a estar praticando no nosso dia a dia aquilo que acreditamos enquanto igreja. Então, a campanha de fraternidade, ela tem esse sentido, de pensar essa conversão. A conversão, ela é pessoal, a conversão, ela é comunitária, e a conversão da sociedade como um todo. Então, não adianta a gente achar que eu vou estar me convertendo enquanto pessoa, enquanto que a sociedade, a nossa comunidade está em guerra e está em outras situações. A conversão tem que estar acontecendo em todos os espaços, em todos os momentos, desde do âmbito pessoal até o social. Então, é por isso que a fraternidade é utilizada nesse momento. E o que a fraternidade ela tem como princípio? Primeiro, a questão da fraternidade, criar o espírito de fraternidade. Por isso, a campanha da fraternidade é isso, criar o espírito de fraternidade. Hoje a gente pensa, criar o espírito de fraternidade, se nós somos uma comunidade, nós já vivemos a fraternidade. Mais ou menos. Nós somos uma comunidade, mas vivemos tudo aquilo que o ser humano vive, os seus conflitos, que nos leva a estar sempre refletindo e pensando sobre isso. Então, pensar a fraternidade é o principal objetivo da campanha, é fazer o espírito de fraternidade acontecer. E cada campanha vai estar trabalhando um tema. Então, se trabalha essa questão da fraternidade a partir de que tema? Então, esse ano, por exemplo, foi a superação da miséria, a superação da violência. Então, a superação da violência, ela é o tema que nós vamos estar desenvolvendo nesse momento. A gente fala, poxa vida, então a igreja está aproveitando o que está acontecendo agora para falar sobre a confraternidade? Mais ou menos. Agora não. Primeiro que esse problema já é antigo. Porque nós estamos, tem 3 anos que vai se escolher qual é o tema, 3 anos atrás escolheu qual é o tema desse ano. Nós estamos agora discutindo o tema daqui a 2 anos. A igreja está escolhendo o tema da confraternidade daqui a 2 anos. Então, é uma coincidência, vamos dizer assim, o que nós estamos vivendo hoje, a igreja ter colocado como o seu tema. Só que essa coincidência não é apenas uma coincidência, ela é uma coincidência vindo de uma realidade que já está acontecendo. Então, a gente fala, violência é um problema atual? Não. Ela chegou hoje no nível que nós estamos hoje gritando praticamente, né? Como não pudesse nem sair da sua casa e se divertir. Então, essa é a nossa grande dificuldade. Então, hoje, pensar a violência é pensar ela mais além disso. Então, a confraternidade tem esse objetivo. A fraternidade, a partir de quê? Vamos discutir a fraternidade a partir da questão da violência. Como superar a violência para que a gente possa chegar a essa fraternidade. Então, esse é um grande desafio que nós temos hoje. Superar aquilo que está fazendo com que nós não possamos viver enquanto cristãos, irmãos, no nosso meio. Não é? E quando o tema trata de fraternidade e superação da violência, que tipo de violência está se referindo, professor? Nós temos, nós temos a violência, podemos pensar em 3 tipos, vamos dizer assim. Nós temos a violência enquanto, a gente fala tipo direta, que é aquela que eu sou na rua, alguém me agride, alguém vai lá e me assalta, né? Alguém vai lá e me desacata, né? Alguém vai um preconceito na minha cara na mesma hora. Isso é a violência direta. É aquilo que nós estamos sofrendo e nós temos medo que os nossos filhos sofram quando saem de casa. Cuidado com quem se anda, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, isso é violência direta. Aquilo que nós estamos vivendo. É aquilo que nós estamos sentindo à flor da pele. Agora, nós temos também a violência, a gente fala que a violência, a gente fala a violência de dominação, a violência estrutural. É aquilo que está por trás, muitas vezes, da violência. A gente fala o seguinte, que toda uma situação de desigualdade social, ela gera cada vez mais a violência. Muita gente fala assim, a pobreza gera violência, porque no meio dos pobres tem a violência. Mentira isso. Não é a pobreza que gera violência. É a desigualdade que provoca a pobreza é que vai gerar a violência. A violência é consequência da desigualdade social.
Então, quando o Papa vem falar, faz a crítica abertamente ao que está acontecendo no mundo, essa desigualdade, a fome está colocando claramente. Ou a gente atinge, ou a gente mude essa relação que nós temos, onde o dinheiro é o principal, é o Deus hoje que domina toda a nossa vida. E não passa a mudar isso, onde o consumo é aquilo que domina todas as nossas vidas. Quando a gente não muda essa realidade, nós vamos estar vivendo todas as situações. Ou seja, é necessário rever a nossa modo de vida. E a questão, a gente fala que é a questão da desigualdade social. A desigualdade social, ela gera essa violência. E o segundo, a gente fala outro tipo de violência, é o cultural. Né? É o cultural. É aquilo que você vai, é a questão do racismo, que está colocado já no nosso dia, a questão a gente fala dos vários tipos de preconceitos, né? Da questão da dominação do machismo, né? Então, são todos aqueles tipos de preconceitos que nós temos, religiosos, sociais, que está colocado na nossa sexuais, que está colocado na nossa sociedade, é que faz com que essa violência passe a aumentar. Então, esses 3 tipos de violência estão presentes no nosso dia. É bem falar da violência, não podemos falar somente de um tipo de violência. Uma coisa está ligada à outra. E uma leva à outra. Muitas vezes, aquilo que é cultural leva você a agir de forma preconceituosa, de forma que você leva também uma ação muitas vezes agressiva. Né? Agressiva. As pessoas hoje brigam por questões políticas, diferenças políticas, diferenças de opiniões. Então você tem a violência. Então a violência, uma coisa leva a outra. A violência cultural leva à violência física. A violência física, a violência estrutural leva à cultural. E assim por diante. Esse ciclo, esse triângulo está presente. E assim, a campanha da fraternidade, ela chama o cristão para trabalhar junto com ela, para atuar junto com ela nessa questão, né, do sofrimento e dessas questões sociais todas que a gente vem vendo por aí. É uma renovação, né, uma chance da gente se renovar interiormente de uma forma mais cristã. Mas como que acontece, professor? Como é que as pessoas podem contribuir com o sucesso dessa campanha? Você tem algumas formas. Primeiro, a gente fala que essa campanha ela tem uma coisa que mexer com a mentalidade. Quando a gente fala de cultura da violência, nós temos que mudar a nossa forma de agir. Nós estamos num mundo onde as pessoas querem competir com as outras, querem ser melhor do que a outra a todo momento, em qualquer espaço. Onde a solidariedade, muitas vezes, ela chega no momento mais extremo, mas ela não está presente no seu dia a dia, muitas vezes. Então, o que a gente quer fazer é mudar a mentalidade. As violências estão acontecendo em todos os espaços. Ela acontece na família, acontece na escola, ela acontece em todos os espaços. E essa violência acontece por causa da falta de diálogo. E a mentalidade de você ter que dominar muitas vezes o outro. Eu vou dominar. Eu sou um casal, eu vou dominar, e eu como homem vou dominar a mulher. Eu sou professor, eu vou dominar meus alunos tem que estar da mesma forma. Ou seja, cada coisa que eu faço, eu tenho que criar essa dominação e não buscar o diálogo. Então, qual é o que nós temos que utilizar? O diálogo é fundamental para superar a violência. Ele é fundamental para isso. É lógico que muitas outras coisas, mas entre a gente, o objetivo dessa campanha de fraternidade, ela tem como objetivos pensar sobre isso também. É pensar como podemos mudar a nossa mentalidade no nosso dia a dia. Eu tenho que fazer que as pessoas possam agir de forma diferente, pensar de forma diferente, sentir de forma diferente. Tá? É por isso que a fraternidade vai usar o lema. Né? O que é esse lema? O lema está lá. O lema você tem aqui. Vou botar o óculos. Vós sois todos irmãos. Mateus 23, 8. Vós sois todos irmãos. Eu utilizo 2 coisas importantes que eu acho que esse lema me faz pensar a violência. Particularmente me faz pensar. Primeiro, que fala vós sois todos irmãos, ela tem o quê? Ela tem a ideia que nós somos filhos do mesmo pai. Nós somos filhos do mesmo pai. Né? Ou seja, o que acontece uma coisa com qualquer pessoa é responsabilidade minha. Se meu irmão de sangue está sofrendo, eu vou lá e vou agir para ajudá-lo. Agora, se eu percebo que todo mundo é meu irmão,
eu vou ter que estar ajudando a todas as pessoas. Então, uma violência que atinge a qualquer pessoa, em qualquer espaço desse planeta, também é responsabilidade minha. Tá? Então, o primeiro passo é esse. O primeiro momento, acho que essa passagem bíblica ela me leva a esse sentido. O segundo sentido que me leva é a questão que é aquilo que está provocando cada vez mais a violência hoje, que é a intolerância. É o não respeito à diversidade, é o não respeito ao outro pensar diferente, ao ser diferente. Então, nós temos que começar a buscar a não sermos intolerantes. A intolerância está levando à violência. E violência extrema, sem justificativas. E Jesus Cristo não foi intolerante. Não foi intolerante. Ele foi aquele que se aproximou do outro. Entendeu? Se aproximou do outro. Ele fez com que as pessoas, até que aqueles que não podiam, naquele momento não podia nem se ele aparecer junto. Ele ia questionar porque ele estava junto da prostituta. Ele estava junto dos leprosos. Ou seja, ele estava junto com aquelas pessoas que viviam situações que a sociedade excluía. Então, nós temos que pensar um pouco sobre isso. Né? Então, por isso, eu acho que esses dois aspectos. E essa passagem bíblica, ela é o final. Essa passagem bíblica, ela não é apenas uma passagem, ela não está apenas nessa palavra, né? Você vai pegar lá, vós sois todos irmãos. Ela vem, você pegar o versículo, o capítulo Mateus 8, né? 1 a 23, você pega ele, você vai pegar que ele vai falar do farisaísmo. Ou seja, o que é o farisaísmo? O que Jesus Cristo vai falar nesse momento ali? Ele vai falar, antes dessa, ele vai falar o seguinte: faça o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Por quê? É a questão onde que você fala, mas não faz. Então não podemos permitir isso. Nós temos que pensar, eu não posso ser um cristão dentro da minha igreja e ser intolerante na sociedade. Ser violento na sociedade. Ser violento dentro da minha família. Ser violento dentro da minha escola. Violento dentro do meu trabalho. Na sociedade, ou olhar as coisas de forma natural, deixar uma coisa que está acontecendo do meu lado e ficar quieto. Então, eu não posso ser isso. Então, o farisaísmo é uma coisa muito séria. Aqueles que falam, pregam, mas não fazem. Então, Cristo, ele veio e uma das coisas que ele fez na sua história de vida foi a crítica a esse tipo de coisa. E essa passagem, ela termina com essa frase. Mas ela vai fazer toda essa crítica a esse farisaísmo. Então, nós temos que pensar um pouco, nós como cristãos, temos que pensar um pouco sobre isso. E quando o senhor fala da questão da violência, o senhor tocou também, falando sobre a questão da violência contra o planeta, né? Que se você está atingindo alguém ou alguma coisa, você também está atingindo o planeta. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso? Eu tenho uma frase que diz o seguinte, que eu tenho a frase é minha, a frase da música do Milton Nascimento. Ele diz o seguinte: estrangeiro eu não vou ser, cidadão do mundo eu sou. Em qualquer parte do mundo, eu faço parte dele. Eu sou criatura desse planeta. Se você pegar lá por exemplo, você pega lá um russo, um norte-coreano e um sul-coreano, né? Um pessoal do Irã, bota todo de uma nave, um americano, um brasileiro ou um argentino. Você coloca ele, um flamenguista e um vascaíno. Vocês colocam todos eles dentro de uma nave espacial. Quando eles chegarem lá em cima e olharem naquela janela e vão olhar a mesma coisa, todo mundo falar a mesma coisa. Aquela é minha casa. Aquela é o meu lugar. Todos eles, a diferença acabaram. A diferença está muito mais aqui entre a gente, enquanto no momento que eu percebo que eu faço parte do todo, eu sou um cidadão do mundo. Então eu tenho que cuidar com aquilo que é o todo. Então o planeta, nós estamos aqui para sermos, na verdade, jardineiros. Né? Os jardineiros é fundamental. Deus foi um jardineiro. E quer que a gente seja jardineiro como eles. Deus fez a criação desse planeta, a criação da nossa vida, do nosso dia, do mundo. Ele é criação de quê?
É como se fosse uma criação para que eles possam viver enquanto pessoas que têm que satisfazer aquilo que está lá, mas cuidar daquilo, para que aquilo não acabe. E a violência contra o planeta está levando dizimando muitas vezes a maioria das vezes, a vida de várias espécies, que nós vamos estar precisando, na verdade, que vai influenciar outras espécies. Aí nós percebemos, a gente foi pensar bem, a campanha de fraternidade do ano passado, né? Que é do ano passado, do ano retrasado, tive a Casa Comum e a questão do biomas, todas duas, foi trabalhando isso, a necessidade de se sentir membro desse planeta. Então nós temos que buscar isso. Eu faço parte desse mundo. Esse mundo não é para que eu possa servir dele de forma irresponsável. Eu tenho que estar presente nele. Então todas as relações. Aí vamos pegar a figura perfeita da paz e da não violência, né, vamos dizer assim, e também do meio ambiente, que é São Francisco de Assis, né? São Francisco que tratou tudo que tinha como irmão. Então isso é um grande exemplo para a gente. É ver em cada espécie, em cada coisa, uma criação de Deus. Então nós, enquanto cristãos, temos que também pensar sobre isso. Eu sou o jardineiro. Quem vem primeiro, o jardim ou o jardineiro? É o jardineiro, ele que cria o jardim na cabeça dele. Senão vai ser mato de todo jeito. Eu que vou dirigir esse jardim. Eu tenho que cuidar. É o cuidado. Tá? Então, ato de cuidar, então, se eu cuido da minha família, se eu cuido do meu planeta, se eu cuido da minha escola, se eu cuido da minha igreja, se eu cuido, ou seja, eu estou sendo um jardineiro. Então, temos cuidado todo. Tá? Então, acho que é muito importante isso. E essa questão também, né, da violência chegando até a nossa sociedade, a gente vê também que é muito grande hoje. Os jovens também sofrem violência, as crianças sofrem violência, e isso vai acarretando consequências futuras. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. É bom você falar isso. Primeiro, que quem é que está sendo mais atingido por essa violência? É a juventude. Essa campanha de fraternidade tem que ter como opção preferencial a juventude. O principal motivo de mortes da juventude também tem já os seus dados estatísticos, já demonstra. E a campanha de fraternidade mostra isso, que são as drogas. Então, todo o nosso trabalho que nós temos que fazer tem que ter a juventude como nossa referência. Não dá para hoje pensar a campanha da fraternidade, superação da violência, sem pensar projetos para a juventude. E quando você fala isso, você fala das crianças também. Porque as crianças vão ser esses jovens. E as crianças também já estão cada vez mais, a idade vai diminuindo, cada vez mais que se pratica a violência contra ou da própria juventude, muitas vezes. Porque a violência, os jovens morrem a partir de quê? Do tráfico, do uso das drogas, do roubo por causa do uso das drogas. A maior parte de entrada de jovens em roubo é por causa do uso. São pessoas doentes. São pessoas que precisam de ajuda. São mais do que... Não pode ser visto apenas como as pessoas de escola se vistam como marginais. Não, são pessoas que precisam de ajuda. É como um filho nosso que está doente precisa de ajuda. Nós precisamos ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. Então a sociedade tem que pensar. Então todos os meios, as leis, têm que ser vistos dessa maneira. Não para botar a pessoa mais lá para baixo, mas para tirar ela. Porque a violência, a droga, leva as pessoas a praticarem outros tipos de violência. Uma juventude que quer usar droga e não tem o dinheiro para comprar, ela vai roubar, ela vai se prostituir. Então olha só quantas coisas vão gerar as consequências vai se dar por causa da questão das drogas. Então, nós temos que estar pensando seriamente a questão das drogas em todos os seus aspectos. Em todos. Aí, nesse momento, nós temos que estar discutindo de forma aberta com as pessoas que pensam iguais a gente e com as pessoas que pensam diferente da gente. Porque quando você quer discutir uma coisa da sociedade, eu não vou resolver esse problema apenas enquanto igreja, mas enquanto sociedade. Então, nós temos que estar abertos a todo o diálogo que acontece com toda a sociedade. E não ser os donos da verdade apenas,
mas fazer que a gente possa ouvir aquilo que está sendo colocado por outras pessoas. Porque nós temos diversos momentos, diversos lugares, diversos grupos que trabalham contra a violência. Que fazem um trabalho específico para a juventude. E como é que você consegue fazer que os jovens não entrem nas drogas? É através de atividades culturais, é através de atividades esportivas, é através de fazer deles ter acesso aos vários bens sociais e culturais. Ele tem acesso a uma perspectiva de vida. Então ele entra naquilo que nós chamamos que é estrutural, que nós falamos da violência estrutural. Então tem que pensar políticas públicas que vai gerar nessa juventude, tirar ela dessa situação. Então tem que pensar sobre isso. Tanto que a campanha Fraternidade do ano que vem vai ser Fraternidade de Políticas Públicas. Entendeu? Então tem que pensar as políticas públicas que tiram as pessoas dessa situação. Né? Que não deixam as pessoas entrar. Nós temos um momento da prevenção, que eu falo que é essa, de fazer todo esse trabalho. Tem um momento também de você tentar tirar a pessoa daquilo que existe, que é muito mais complicado. São as clínicas que existem, que é necessário que você ter, mas as clínicas poder as pessoas possam terem acesso a um tratamento, entendeu? Agora, isso tudo de forma dialogal, não repressiva. A repressão, ela gera, muitas vezes, formas que vai gerar muito mais violências. Então, nós temos que saber que o diálogo é fundamental. Quando eu falo diálogo, pode ser um diálogo firme. O diálogo pode ser firme. Entendeu? É um diálogo do pai. O pai tem que ter diálogo. O pai pode ser firme. Pô. O pai tem que falar, não, acabou e não. Isso maneira, nós podemos ter, como falar o não, que é o não que você tem que falar, aquilo que é fundamental naquele momento, você sabe que muitas vezes está ligado à questão da própria vida da pessoa. Nós podemos ser exigentes, nós temos que saber escutar. O meu não pode ser vindo a partir de um diálogo, de uma escuta. Seu não consciente, não por ser um não por apenas o não, mas um não que vem a partir de uma escuta. Ele tem que ter também um sentido, um significado. Isso. Né? Porque um não pelo não mesmo não adianta mesmo. Verdade. A gente fica sem entender, mas por quê? Aí que a gente vai querer fazer, porque eu vou querer saber o porquê. Verdade. Né? Isso mesmo. A gente falou, né, da violência contra a criança, contra o jovem, e a outra ponta, os idosos. Como que os idosos são atingidos por essa violência? Acho que nós temos duas coisas. Uma, a gente fala a nível de família. Vamos falar primeiro uma cultura que nós temos hoje, que provoca um pouco isso tudo. Nós vivendo hoje uma cultura do descartável. Aquilo que não mais tem resultado, ou não tem, para mim, vai ter volta para a sociedade, para mim, eu como pessoa, né? Se eu não tem volta, se eu não vou ganhar nada em troca, eu passo a descartar. Eu bebo um Guaraná, acabou o Guaraná, eu pego aquela latinha e descarto ela. O que acontece nas nossas relações? Nós estamos vivendo relações descartáveis. Quando não serve mais, eu descarto. Eu não dou importância. Os nossos idosos estão vivendo muitas vezes dentro da sociedade onde isso é do descartável, onde estão sendo descartados muitas vezes, através de governos, através de grupos, instituições e muitas vezes através da própria família. Então eles passam a sofrer uma violência hoje pela idade que eles têm. Então, quando eles não têm acesso à saúde, quando você vê um idoso que fica numa fila imensa para poder tentar conseguir um tratamento. A política, eu vou aumentar hoje, por exemplo, na reforma da Previdência, que não quer que o idoso possa ter uma vida de qualidade. Não ter sua aposentadoria digna. Essa reforma gera isso. Né? Ou seja, a gente vai pegar são políticas que não levam à melhoria da questão do idoso.
da vida do idoso. Então, o idoso precisa, primeiro que o idoso precisa desse carinho. Todos nós vamos viver sobre a situação. Todos nós vamos viver sobre, esperamos, né? Esperamos isso. Então, eu não quero, na verdade, ver algumas pessoas viverem numa situação onde que agora eu não sirvo mais, sou deixado de lado. Deixar de lado. Isso acontece. Eu particularmente penso isso. Eu tive o falecimento do meu pai. Eu trouxe meu pai morar comigo, né? Chamou para morar comigo. E vivi intensamente os últimos momentos da vida dele e tal, ele junto comigo. E o que você aprende com seu pai? O que eu aprendi com meu pai? Né? Eu falo da minha mãe está viva ainda, a gente vive junto, a gente tem uma relação sempre junto, presente o tempo todo, mas o meu pai, a gente fala, o que ele trouxe para mim? Eu tenho uma história, eu faço hemodiálise, né? E há um tempo atrás, quando a primeira vez que eu fui saber que ia fazer hemodiálise, eu tive que ir para Juiz de Fora para poder ir na médica para falar que era o meu problema. Aí meu pai morava em Niterói, eu entrei no ônibus aqui, eu morava em Paraíba do Sul, entrei no ônibus, vinha 3 dias, peguei o ônibus para ir para Juiz de Fora, para ir no médico, para ele falar sobre o exame que estava aqui. Existia essa possibilidade de eu entrar na hemodiálise. O meu pai veio lá de Niterói, o ônibus, o ônibus já tinha saído, ele pegou um táxi e parou na frente do ônibus lá ali na Benjamin, mais ou menos, entrou no ônibus, tinha lugar no ônibus, eu estava no lugar vazio, ele me procurou, sentou do meu lado e botou na mão da minha perna e falou assim: você não está sozinho. Ou seja, essa mão na perna, você não está sozinho, o que ele me ensinou? Eu chegar para minhas filhas e botar aqui na mão da perna dela: minha filha, você não está sozinha. Minhas filhas, vocês não estão sozinhas. Ele me ensinou isso. Então, você tem aprendizado com seus pais. Aí você tem a cultura indígena. Nós temos que resgatar aquilo que os indígenas sempre fazem. É o respeito, a sabedoria dos idosos. Os idosos, muito mais do que o que eles vivem agora, mas muito mais do que eles podem continuar nos ensinando. Então, isso é fundamental. Então, eu, particularmente, eu acho que a violência contra os idosos é uma das piores violências que tem. Essa questão do imediatismo hoje, do individualismo, né, vem tornando esse tipo de relacionamento cada vez mais comum, infelizmente, né, professor? Sim. Tudo é para agora, né? Nós não temos mais um sonho. Eu uso 2 palavras que eu gosto de usar, que, só vocês entenderem, tem uma palavra que a gente usa, que tem a palavra que existe, que eu uso muito, uma palavra chamada atopia. O que é essa palavra atopia? Estão vivendo hoje a atopia. O que é essa atopia? Né? A utopia vem da palavra lugar. Como a topografia, vem tudo, o lugar. O A é a negação, é o não lugar. Eu não respeito mais aquele lugar, aquele espaço, o espaço família, o espaço comunidade. Eu não vivo mais esse espaço. Então, essa é a atopia. Tá? É o não. É o não lugar. Nós estamos fazendo que a nossa vida está sendo uma vida em volta de não estar no espaço. Tudo é virtual. Eu não toco em vocês. Eu somente falo em vocês. Então nós temos que ir mais do que isso. O virtual tem que ser mais o nosso grande instrumento. E não pode ser substituir o toque, a presença, o espaço. Eu não posso fazer da minha igreja, por exemplo, a igreja apenas virtual, mas a igreja que seja a igreja espaço vivo. Então a comunidade é isso. Então, nós estamos perdendo muitas vezes isso. A outra eu chamo de acronia. O que é acronia? Acronia vem de cronologia. A gente fala do cronos, vem de cronologia. A palavra cronologia é um exemplo, vem a questão do tempo, é o não tempo. Agora você não tem mais tempo. Não importa o que passou, importa agora, é hoje. É o discurso que tem, importa é hoje, ou seja, não importa o futuro, não importa o passado. Importa viver o hoje.
Isso está na cabeça da juventude, está na cabeça do mercado de trabalho. Ou seja, nós não pensamos mais no amanhã. E não valorizamos aquilo que nós vivemos, que nos ensina a não repetir os mesmos erros. Nós negamos a história. E um povo que nega a história vive isso. Vive essa insensibilidade. Entendeu? Tudo imediato, tudo hoje, tudo agora. Tudo agora. E o que acaba gerando a frustração, né? Hoje a gente ouve muito assim que as crianças não podem se frustrar, os jovens não podem ser frustrados, e a gente acaba crescendo numa cultura onde, se não der certo, a gente fica entediado, aí a gente cai na depressão porque a gente não aprendeu a amadurecer. Que, na verdade, essa questão de você, da jovem ou da criança se frustrar, faz parte do amadurecimento, do aprender a lidar com essas situações para não chegar numa vida adulta gerando essa questão da violência, né, professor? É a ideia do andador, né? Que não se deve dar andador para a criança. A criança, o andador, ela não vai aprender a cair, nem a levantar. Então, a criança, quando ela vai, você vai só se for necessário. Mas você não usa o andador para que ela possa aprender a andar. Ela tem que aprender a andar caindo. Então, se ela não cair, ela não vai saber andar. E ela não vai aprender a levantar, levantar, né? Então, a nossa coisa é um pouco disso. Nosso processo é um processo de aprendizado permanente. Não existe uma evolução direta. Ela é dinâmica. Ela é dinâmica. É o tempo todo dinâmica, essa relação nossa. Nosso aprendizado é a todo momento. Ninguém pode falar que sabe tudo. Você aprende a todo momento. Eu costumo falar, aquele professor que qualquer matéria, é o sabidão, que sabe de tudo, ele não sabe de nada. Né? Ele não aprendeu aquilo que Sócrates falou. Né? Aprendeu o que Sócrates falou. Aprendeu a ideia de que você tem que estar sempre aprendendo. E não aprendeu aquilo lá que na Grécia Antiga nós aprendemos. Né? Que nós temos que buscar o conhecimento a partir de sempre querer mais conhecimento. Eu posso falar, como ele fala, nada sei. Eu nada sei. Lógico que sabe. Mas eu nada sei porque eu quero ter mais conhecimento. Isso é ironia socrática. Né? Isso é irônico. Irônico dele é isso. Nada sei. Como é que não nada sei se o cara era o mais inteligente que tinha lá, o conhecido mais inteligente? Porque ele sabe, se no momento que ele falar que sabe, ele não vai saber mais. Né? Então nós temos que aprender. Aprender. Então nós temos que buscar isso. É o conhecimento, é aprender. Tá? E para mim, quem usa muitas vezes o conhecimento, essas coisas como arma, de sair do outro, para mim ele se perde nisso. Também se você oprime a outra pessoa, se usa de violência, usando conhecimento, mostrar conhecimento. Eu vejo isso muito no Facebook. O cara bota um negócio lá, aí chega o outro lá, tem toda uma formação, joga um conhecimento e joga em cima do outro lá. Toda a sua teórico, aquela coisa toda, muito mais para mostrar que sabe mais do que o outro. Não para dialogar. Não para dialogar. É um ato violento. Um ato violento. Então, o ato do conhecer é isso. O conhecer é você buscar no outro, né, aquilo que ele pode ter acesso para o aprendizado, que ele pode aprender com você, e aquilo que ele pode te ensinar. Pode ensinar. É uma relação de educação, é diálogo. É diálogo o tempo todo. É diálogo porque ela é uma coisa que tem que vir de lá para cá e daqui para lá. Dependendo de quem esteja nessa relação. Professor, e a campanha da fraternidade em relação à sociedade? Como que as pessoas podem procurar saber melhor e conhecer a fundo, vamos dizer assim, a campanha da fraternidade?
acho que em todas as paróquias vão estar sendo desenvolvidos trabalhos específicos sobre isso. Primeiro, nós temos a confraternidade em família, né? Os círculos bíblicos, que vão ter o material que está sendo desenvolvido, que é desenvolvido pelo CNBB, que as pessoas vão estar discutindo isso. E lá você trabalha em cima de, a gente fala do método ver, julgar e o agir, né? Então, essa é uma forma da gente poder estar sempre buscando uma ação. Você vê, você julgar, mas você procurar ação para ela. Então, desse aspecto, as igrejas vão estar trabalhando sobre isso. Hoje, por exemplo, nesse momento, agora, eu não estou lá, mas temos um grupo aqui de Torres que está, tem um ônibus de Valença, eu sei que saiu de Valença, está lá também. No Rio de Janeiro está acontecendo a abertura estadual da campanha da fraternidade lá na Catedral, com todos os bispos. Com todos os bispos. Então, hoje está importante, lembrando que está acontecendo no Rio de Janeiro. E a igreja está hoje, por coincidência, já estava marcado, esse grande ato contra a violência, né, que seria a abertura da fraternidade acontecendo hoje no Rio de Janeiro, na Catedral do Rio. Então você mostra como você tem várias atividades que podem estar acontecendo. Eu acredito que as igrejas aqui de Três Rios vão estar se reunindo, vão estar pensando em momentos juntos, que nós estamos vivendo momentos tristes de violência na nossa cidade. As pessoas viveram agora no Carnaval, né, coisas que não esperavam viver. E sabe que a violência está mais perto da gente. E nós temos pessoas que eu considero malucos, que ainda defende a questão das armas. Imagina as pessoas todo mundo andando armado por aí. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos, agora. Lá uma pessoa pode comprar, um adolescente lá pode ter um fuzil, cara. Imagina numa discussão política, eu tiro o revólver e eu te dou um tiro em você, como é que está a situação hoje? Então, tem coisas que nós temos que começar a mudar a nossa mentalidade. A gente acaba acreditando nisso. Achar que a violência seria eu com uma arma estou me protegendo. Não está protegendo ninguém. Eu lembro que meu pai tinha uma arma em casa, até minha mãe convencer ele que tinha que largar aquela arma, ela passava a vida inteira nervosa com isso, nervosa com aquilo. Eu lembro disso. Não pode ter arma. Que era a ideia que a arma gera. A arma gera a gente fala uma coisa como se fosse uma coisa de você estar seguro, uma segurança. Uma sensação de poder, uma sensação, né, de poder e de segurança que você não tem. Não tem. Eu, para dar um tiro em alguém, eu posso estar com a arma, para dar um tiro em alguém, eu vou pensar 10 vezes. O outro que está lá não pensa 10 vezes. Então nós temos que ter o cuidado disso. A questão, por isso fala, é muito questão de mentalidade nossa. Que a maior parte das violências não são feitas por... Está vendo a situação que está acontecendo? São por armas comuns. Armas que estavam na mão de pessoas. Não são, não metralhadora, não é fuzil. Nem é isso que está matando as pessoas, assim. Estão vendo hoje acontecer para a televisão, mas a maior parte das mortes não são isso. Nós temos pessoas morrendo, né, situações de mortes, que são situações cotidianas. Coisas absurdas, coisas bobas. Quantas pessoas são presas? São pessoas que são trabalhadores, pais de família, mães de família, pessoas que estão hoje vivendo por uma besteira, por ter cabeça esquentada, cometer um ato violento, hoje está preso, acabou a vida deles. Aí você fala, essa pessoa é um marginal? Perigoso? Vai ser. Porque por um lugar onde vai sair de lá, pior do que entrou. Isso, mas não é. Mas por quê? Porque tem a questão desse poder, empoderamento. Acha que tem o seu poder, a partir daí eu tenho um grande poder. Né? Eu tenho que ser muito sério. Professor, o senhor falou dos círculos bíblicos, né? A campanha da fraternidade, ela também é falada na catequese? Né? Sim, tem material para catequese, material para os jovens, material para os círculos bíblicos, para as escolas. Então, existem vários materiais que são específicos. E ela tem que estar se trabalhando em todos os aspectos. O bom é que todos os grupos
nesse momento, se você pegar, por exemplo, o SC, o grupo de casais, o cursilho de cristandade, os diversos grupos de jovens, todos eles pegaram os materiais da campanha de fraternidade e trabalharem. É isso que a igreja pede. Nesse momento, a gente possa estar trabalhando esse tema. Porque são temas que atingem a todo mundo. Atinge a todo mundo. Então, nós temos que estar pensando sobre isso. Tá? Em relação à educação, né, aí que o senhor falou, que as escolas podem. De que forma que a escola ela procura a igreja? Como funciona, assim, como é a determinação? Existem duas formas. Hoje existe o ensino religioso, estão nas escolas ainda, tem alguns lugares tem professores de ensino religioso, não tem, dependendo da situação, mas você já tem o ensino religioso que já, muitas vezes, através deles, existe um debate sobre isso. E isso passa a ser mais forte, porque, normalmente, a questão das campanhas de fraternidade são assuntos que não são puramente, simplesmente da Igreja Católica. Então, qualquer um pode trabalhar. E a questão da violência é uma questão que atinge diretamente as escolas. Né? Eu fui diretor durante 7 anos de uma escola, e sou professor há 25 anos, né? Eu sei a importância de discutir a violência na escola. Então, é um material que vale a pena. Eu sou diretor de uma escola. Eu pegaria, mesmo se fosse católico, né, vamos dizer assim, pegar o material, pegar esse tempo para trabalhar na minha escola, tranquilamente. Se fosse um assunto simplesmente religioso, eu podia estar discutindo isso. Mas esses temas não, é muito mais fácil você estar trabalhando. É uma coisa mais social, atinge a todos. A todo mundo. E a violência, eu costumo dizer que, a gente fala assim, muita gente, a violência é contra o professor. Está aparecendo muito hoje. Mas a violência contra o professor é resultado de uma violência na escola. Porque existe a violência contra o aluno também. Tá? Existe a violência em geral. A escola vive muitas vezes um clima de violência. Eu costumo dizer que os nossos professores, muita gente vai passar de aula armados no sentido que a gente vai lá como se fosse para uma guerra. E os alunos na sala de aula como se fosse uma guerra. É a questão do diálogo. Tá? Eu vou para professor, falo, a escola está assim, assim, assim. Eu já vou na minha cabeça sabendo imaginando que a gente vai ter aquela ideia. Como é que é a escola? Deve ser, chegar lá, deve ser cada um com uma arma na mão e eu lá entrando com uma outra. É lógico que é um momento de diálogo, qualquer diálogo que você tem, não é fácil. Mas é um momento de diálogo. E hoje os conflitos que existem dentro da escola é consequência da violência que existe na própria escola. A violência que existe dentro da escola, que não é só da escola. Quando a gente fala a violência da escola, como a escola for... A escola tem a violência porque está numa sociedade violenta. Então ela não está viva sozinha. Então você não está num lugar onde você não tem influência do seu meio. Então a escola está ali, você tem pessoas em tudo quanto é lugar. Então ela leva todos aqueles tipos de pensamento, de experiências para a escola. Se essa experiência for experiência de violência, ela vai resultar em violência. Em violência. Então, nós estamos vivendo um momento, a gente chega estressado no nosso trabalho. Então, o professor chega estressado da escola também. O aluno chega também, o diretor chega também, e assim por diante. Então, se você não criar o clima de diálogo na escola, você perde isso. Então você tem muitas vezes as pessoas que acreditam numa escola que seja repressiva, para poder disciplinar, né? Outro acha que a escola tem que ser mais dialogal, criar espaço de diálogo. Então, só as meios você tem que buscar, só acho que você tem que criar. Eu, particularmente, estou muito mais a favor de uma escola onde o diálogo aconteça. Porque a minha repressão ela vai gerar se vai aceitar ou não aquilo. Você vai botar, tipo, tem gente que quer botar polícia em tudo quanto é escola. Desculpa, mas meus filhos numa escola está cheio de polícia, essa coisa, eu não vou sentir que meu filho dentro do presídio. Gera mais insegurança, né? Insegurança. Então, particularmente, são coisas que eu não concordo com a forma de pensar. Tem gente que acha que isso seria melhor. Eu lembro que o diretor, na minha escola, o pessoal chegaram, ofereceram, na verdade, tinha o trabalho da polícia militar, que podia ter um policial em cada escola. Eu falei, olha, eu prefiro polícia militar ao redor da escola, em torno da escola, que possa estar, em certo momento, passando para não deixar que as coisas aconteçam.
Aqui dentro a gente tenta fazer que a coisa não aconteça. Tem que ser a partir da gente mesmo. Se nós não tivermos capacidade de fazer a escola viver na paz, nós temos que fechar a escola, pô. Tem que botar o policial armado dentro da escola. Que ato de educação é essa? Se você não me obedecer, eu vou chamar o guarda. Você tira a autoridade de você e está transferindo para outra pessoa. Sim. Né? É uma questão muito séria. E a questão da violência também dentro da escola, que todas as escolas têm se empenhado em trabalhar bastante, é a questão do bullying, né? Sim. O bullying é uma coisa muito séria porque é uma violência simbólica. A violência, a gente fala que é uma violência silenciosa. E você muitas vezes não percebe isso. Nós fizemos um trabalho na escola em cima disso, nós vimos isso, pensamos sobre isso, e é muito difícil. Porque você só vai saber que existe bullying só quando ele vai expressar isso o aluno vai expressar isso em algum momento. E você, como professor, você pode, às vezes, não estar percebendo isso acontecendo. Entendeu? Você pode estar na sala de aula não percebendo. O diretor da escola é a mesma coisa. Às vezes só acontece quando chega em casa, quando chega naquele extremo, que acontece alguma coisa, aí que vai acontecer que você sabe que é o bullying. Por isso que o bullying tem que ser um trabalho contra o bullying, tem que ser um trabalho que você possa desenvolver cotidianamente. Para que possa ir eliminando isso diariamente. E a observação seja presente, todo mundo tem que estar observando, estar preocupado com isso. Mas um professor que tenha preocupação em ter o seu conteúdo dado, é uma pressão em cima do professor, tem que dar o conteúdo, tem que fazer isso, fazer aquilo, a quantidade de alunos em sala de aula. É impraticável. É impraticável. Ou nós mudamos a forma de educar, para que a gente possa estar presente na relação pessoal com o aluno, ou nós vamos perdendo isso. E nas séries iniciais, isso é mais fácil. E vai se perdendo isso no momento que vai crescendo, o aluno aumentando o número da turma. Vai perdendo isso. Aquela relação pessoal com o aluno e professor. Né? Você saber conhecer o que está acontecendo, ver, você perceber. Eu tinha uma médica, eu lembro que ela chegava assim e falava assim, ó pessoal, olha o Gilberto ali. A pressão dele está baixa. Ô doutor, como é que você sabe? Olha o olho dele. Como é que ela sabe disso? Porque ela me via sempre. Ela me conhecia cada paciente. Tem médico aí que você vai olhar, mas só se tiver o exame na mão dele, que vai falar se está ruim ou ruim, só se verificar a pressão. Ela não, ela via pelo olho, pela forma, pela mesma expressão, olha a pressão do Gilberto, a pressão dele está caindo. Que ela via pelo... Então eu falo isso, para a gente pensar, é a mesma coisa do professor. O professor pode sentir que o aluno está bem ou mal, não está bem naquele dia, ele muda de comportamento. A minha prática é reprimir o aluno, mas por que ele está assim hoje, se ele passou o tempo todo não era assim? Só que não tem tempo para pensar isso. Porque eu sou obrigado a dar um conteúdo, um programa, aquilo tudo. Ou seja, eu tenho 50 minutos de aula. Então, o professor, ele não tem essa capacidade, essa condição para isso tudo. Para isso tudo. E muitas vezes coloca em cima dele toda essa responsabilidade. Responsabilidade. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Né? E o princípio da educação, para mim, é o diálogo. Só pode diálogo se tiver o tempo. Eu só tenho diálogo se tiver o tempo. Se não tiver o tempo, não tem como dialogar. Se não tiver o tempo para falar, o tempo para escutar, eu não tenho. E o tempo não é que eu tenho tempo. Eu posso ficar numa sala de aula sem ter nada o que fazer. Então, se eu não fiz nada, eu não tive tempo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que criar alguma coisa que eu possa fazer. Agora, você que joga no professor aquele conteúdo tem que dar naquele período, você tira dele a possibilidade do diálogo. Então, você tem que buscar mecanismos que a gente possa pensar essa educação de forma que as pessoas possam dialogar mais. Tá? E hoje eu percebo que nós estamos numa escola que ela é totalmente voltada para a ideia do mercado.
para o mercado determina. Não estou interessado na pessoa humana, no ser humano que eu estou formando ali, mas eu tenho que formar alguém para esse mercado da necessidade de profissional assim, A, B, C e D. Profissional A, B, C e D que está se precisando. Aí eu formo profissional A, B, C e D. Chega lá, já não quer mais o A, B, C e D que eu formei. Quero agora o E, F, G, H. O mercado já muda, porque a necessidade do mercado mudou também. Ou seja, e o ser humano que era para ter formado? Eu deixei de formar. O cidadão que era para ter formado, deixei de formar. Porque minha procuração foi somente aquilo que o mercado determina. E o mercado está dominando as nossas escolas. A ideia de mercado. Isso é a coisa mais terrível que se tem. É aquela questão de estar formando robôs, né? Isso. Esquecendo que é por trás daquelas pessoas tem sentimentos também, né? Isso, que eu falo do Erich Fromm, né? O pensador Erich Fromm, ele dizia que o grande mal da história, o grande mal do passado foi ter feito homens de escravos. E o grande perigo do futuro é fazer esses mesmos homens de robôs. Pessoas que não pensam. Pessoas que não criam, que não sentem. Tá? Eu dava aula no Alcina de Almeida, agora não é Milka de Almeida, né? E um dia eu saí de lá, eu dava no Santo Antônio, saí de lá e teve um acidente de trem. As pessoas estavam lá vendo o acidente de trem. Morreu uma pessoa. Essa pessoa morreu lá, foi para cometer o suicídio. Todo mundo olhando, rindo. Eu me senti mal com aquilo. Que é um maluco, aquela coisa toda. Fui dar aula no Santo Antônio, fui direto dar aula. Cheguei lá, entrei na sala de aula e comecei a chorar. Aí as irmãs lá me chamaram lá, estavam me perguntando o que está acontecendo. Eu falei, eu estou sentindo uma coisa dentro de mim que também chorar, que foi um absurdo aquilo que eu vi. Então eu falo, a pessoa falta a sensibilidade. A sensibilidade. Então hoje a violência, ela está dominando a gente porque nós estamos perdendo a sensibilidade com o outro, com o ser humano. Nós temos que resgatar cada vez mais isso. E fazer também que as estruturas políticas, jurídicas, funcionem de forma adequada. Gente, olha só. Nosso bate-papo de hoje está tão intenso, tem tanta coisa para se falar. Né? É um tema muito amplo, mas infelizmente nosso tempo está acabando, né? A gente quer deixar aqui um agradecimento ao professor. Com certeza foi um dos melhores temas que a gente trouxe para o nosso programa. E muito obrigada. Vamos, né? Vocês como testemunha, vamos voltar aqui um outro dia, vamos marcar para a gente poder continuar esse bate-papo, professor? Vamos sim, tranquilamente. Vocês estão de prova que ele aceitou, então a gente vai marcar. A gente vai se despedindo de vocês, deixando aqui um abraço muito grande para todos vocês que estão nos acompanhando. Lembrando que a gente vai voltar no próximo sábado com o programa Sala de Bate-Papo. Nosso programa vai reprisar na segunda-feira, a partir das 21 horas, tá bom? Cleito? Professor Gilberto, quero agradecer, tá, muito a sua presença, né, o seu conhecimento que passou para nós e para os nossos ouvintes, né, web ouvintes, aqui da Rádio Cristo Maria. Então, vamos marcar uma outra data, né, para a gente continuar esse bate-papo. Tá. O prazer foi meu. Quando vocês precisarem, chamarem, vou estar aqui presente, sim, fazendo esse debate, discutindo essas questões. Nós temos muitas coisas que a gente pode estar debatendo, mas para mim o mais importante é saber que o diálogo é fundamental. E parabéns a vocês por criar esse espaço, o bate-papo, essa sala de bate-papo, essa sala do diálogo. Obrigado a vocês por esse convite. Obrigada, gente. Fiquem todos com Deus. Ótimo final de semana para vocês e até sábado que vem. Chegou como quem chega pra ficar, chamou meu nome e me estendeu a mão e perguntou-me se eu queria ir um pouco além do que já pude ir.